18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na 100,7 aí na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, 2 de janeiro de 2020. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Juntos no melhor Mix até às 7 da noite aqui com você. Vamos juntos, hein? Karime Leão, dia 2, hein? Começamos o ano ou ainda não, né? Começamos, é claro que começamos o ano maravilhosos, com o pé direito, com muito otimismo, com muita felicidade, com saúde principalmente. Começamos sim, lógico. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais importantes, mais relevantes pra você, cidadão. Boa noite, Cid Soares. O Cid ainda tá em 2019. Feliz Natal. Feliz Natal, Emi Luciano. Emi Luciano, Natal, tô aqui, gente. Sobreviveu, Emi Luciano? Sobrevivi, só avisar pro pessoal aí que hoje não é segunda-feira, tá? Hoje é quinta. É que tem um monte de gente confundindo. Essa semana tá meio coisada, né? Sim, tá meio coisada, mas ainda bem que amanhã já é sexta. Primeiro sextou de 2020. Exatamente. Paulo Castro, boa noite. Boa noite, Karime. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Começando o ano bem, hein? Sim, começamos o ano muito bem. Graças a Deus. Já tá pra chegar no Natal de novo. O tempo voa. Verdade. Tempo passa. Eu falo se já começamos ou não, porque, né, tem aquela máxima que o ano começa só depois do carnaval, né? Tem muito isso aí também, né? Tem essa máxima. Mas eu já tô em 2020. Depois do boi, em junho. Depois... Nossa, ainda tem isso aqui? Não, é verdade. Não. Mas também, isso aí a gente coloca naquela lista, né? Eu vou entrar pra academia, vou fazer dieta, mas depois do carnaval, será? Alguém? Não, quem fez promessa aí de início do ano? Emi Luciano, qual foi a sua promessa? De emagrecer, eu vou emagrecer esse ano, aquela. Boa. Não sei, gente. Mas vamos seguir. Tentar. Mas vamos seguir as dicas que demos aqui no 18 horas, que você tem que estipular objetivos concretos. Tipo assim, até o carnaval vou emagrecer 1 quilo. Sei lá, Pode até ser, abril. Um mês, né? Pode ser Um mês, grama, não. né? Ou então, vamos exagerar. ou então até a Páscoa. Alguma coisa mais, né? Algo mais objetivo. A gente Páscoa coloca tem ali. chocolate pra caramba, cara. Não, até a Páscoa. Você emagrece pra comer chocolate. Olha não só, pode, olha não? como é que é a regra do negócio. Natal, Conta. comida pra caramba. Não sei o quê. Ano novo, mais peru, mais comida, mais não sei o quê. Aí vem Páscoa. Não, gente, mas antes tem carnaval. Carnaval? Você... Carnaval é merda. Aí depois São João, olha o tanto de comida. É consumo total. País de gordo é uma desgraça. Não, Tá bem, tá vambora. difícil, viu? Tá muito difícil. Aqui no Mano também o pessoal tá falando aqui. Quer emagrecer, tá? E eles querem mesmo emagrecer, mas o pessoal quer mesmo ingresso pro cinema. Isso mesmo. A galera que tá aí no canal da Rádio Mix, no aplicativo Mano, tá concorrendo a ingressos pros cinemas, né, Karime? Exatamente, mas Tem que comentar bastante. Participa, faça com a gente o 18 horas, tá ok? Muito bem, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Muito boa noite pra vocês mais uma vez em 100,7. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, dia 2 de janeiro. E o ano não é mais, né? Agora já é 2020 mesmo. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje, no segundo dia do ano de 2020, o governador Wilson Lima concedeu entrevista coletiva para fazer um balanço do primeiro ano de sua gestão. Em tom sério, o governador disse que já cumpriu mais da metade das promessas de campanha. Será que a situação da saúde estava incluída aí? Será que essa é a promessa de campanha, deixar a saúde como está? Bom, vamos lá. O Wilson Lima também afirmou que está realizado e otimista com o que fez, mas continuou colocando a culpa dos problemas do Estado nos governos anteriores. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto com o repórter Azaf Augusto. O governador Wilson Lima disse que os terceirizados da saúde ainda não receberam os salários atrasados por conta de um problema de sistema. Durante a apresentação do balanço do primeiro ano de gestão, Wilson voltou a falar em contratações diretas para a saúde, que é a principal área que ele está sofrendo crise. Nós tínhamos um problema, nós tínhamos na verdade um acordo no ano passado para o pagamento de uma competência. Nós tivemos um problema no nosso sistema, que é o CIGED, mas nós estamos pagando hoje o que havia sido acordado em 2019. O que nós vamos fazer é
e estamos fazendo uma conversa com as empresas para entender de que maneira que a gente pode saldar a dívida de 2019 primeiramente e fazer a contratação direta desses servidores para que a relação passe a ser uma relação com o governo do estado. E aí a gente pode garantir que nenhum salário, nenhum mês desses trabalhadores será atrasado. Ontem, em uma publicação nas redes sociais, o governador afirmou que se sente realizado com o que fez e está cumprindo o que prometeu. Um levantamento no site do TSE mostra que o programa de governo de Wilson tem cerca de 160 promessas de campanha nas mais diversas áreas, e o governador escreveu que já cumpriu metade dessas promessas. No texto publicado nas redes sociais, o Wilson chamou de armadilhas os reajustes salariais conquistados pelo funcionalismo, que foram aprovados em grande parte com o apoio dele quando era candidato, e da maior parte dos deputados que hoje lhe apoiam. O governador também continuou falando das administrações passadas, colocando a culpa dos problemas do estado nelas, mesmo depois de um ano à frente do governo do Amazonas. Olha só, eu tenho dívidas de 2015, 2016, 2017 e 2018, né? E boa parte dessas dívidas estão judicializadas, né? E a gente está fazendo um levantamento para pagar tudo que restou ainda de 2019. O para trás é algo que deve ser transformado em precatório, e aí no momento em que se transforma em precatório, coloca para o orçamento seguinte. Para o deputado Serafim Correia, o governador não pode mais usar as administrações passadas como desculpa. Eu continuo torcendo para que o governo acerte, mas a realidade é que não está acertando, e isso precisa ficar bem claro. Jogar a culpa para governos anteriores não resolve. A saúde não está melhor do que estava um ano atrás, ela está pior. O funcionalismo, desde o governo Plínio Coelho, nos anos 50, que não atrasava, e este ano chegou ao ponto de atrasar. Já o deputado Dermilson Chagas disse que o governador está se vitimizando. É um governo de vitimização, mediante os problemas que ele não consegue resolvê-los. Saúde, educação, segurança, política pública, geração de emprego e renda. O interior virou terreno baldio, onde está abandonado, o mato crescendo, e que ele não consegue desenvolver uma política. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, a verdade é que o primeiro ano de Wilson Lima à frente do governo do Amazonas foi trágico. E, governador, conta de 2019 é sua, tá? Só pra lembrar, hein? Decepcionante. Foi decepcionante. Também. E por isso sua popularidade e aprovação de administração são muito baixas por conta do caos na saúde, descontrole na segurança pública e pelo pacote de maldades que fez aí com os servidores públicos, congelando salários e promoções, atrasando o pagamento dos salários de novembro e de dezembro. Caos na saúde, greve dos professores por mais de 40 dias no primeiro semestre de 2019, além da calamidade na segurança pública. Todo mundo lembra, né, que tivemos um massacre no sistema prisional do estado, com 55 assassinatos em 2 dias, que foi noticiado internacionalmente. Além da guerra entre facções espalhando terror nas ruas, nos bairros da cidade. Bom, toda essa situação depois que o estado tinha avançado até, a gente pode lembrar, né? Nessa área com a implantação de um sistema de segurança com base na consultoria internacional de Rudolph Giuliani. É isso aí, Karime. Como inclusive o CID, né, já disse aí, o governo do estado perseguiu os servidores impondo políticas de arroxo, né? E isso refletiu na qualidade dos serviços públicos e regrediu na segurança pública. Mas o que marcou mesmo essa administração neste primeiro ano foi definitivamente o caos na saúde. Terminamos o ano com atrasos no pagamento dos profissionais terceirizados, falta de medicamentos, equipamentos quebrados, superlotação nas unidades de saúde, bebês recém-nascidos e parturientes acomodados nos corredores. Bom, é com esse quadro que a gente começa 2020, né? Isso tudo além das filas para a realização de cirurgia cardiovasculares, com mais de 200 crianças e 400 adultos. Somando tudo isso, a morte de 32 crianças cardiopatas no Francisca Mendes. Esse é o quadro dantesco, deprimente e escandaloso.
Pois é, e o governo não cumpre o acordo de pagar os terceirizados. Enfermeiros e técnicos com salários atrasados ainda estão à espera do cumprimento da nova promessa do governo do estado. Hoje venceu a nova data para pagamento dos trabalhadores da saúde, mas até o fechamento desta edição, o valor não tinha sido depositado. Lembrando de novo, gente, ele arrecadou quase 4 bilhões de reais a mais que a gestão passada e ainda está faltando, ainda está aí não cumprindo a promessa de pagar salário, que é uma coisa básica. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. No dia 31 de dezembro, a Secretaria de Saúde do Estado informou que o pagamento para as empresas de enfermagem e técnicos de enfermagem seria efetuado hoje e no mais tardar amanhã. De acordo com a nota do governo, o recurso está disponível e só ainda não foi disponibilizado devido a uma falha no sistema de pagamento da Cefaz. Enquanto isso, o clima de revolta nas unidades de saúde é gritante. Na virada do ano, houve muitas faltas de terceirizados da Copean, como na maternidade Balbino Mestrinho, por exemplo. Devido à ausência, foram convocados trabalhadores para extra com pagamento à vista e valores dobrados. De acordo com os terceirizados, esses valores variaram de 100 a até 250 reais. Os trabalhadores ficaram indignados porque não receberam vale-transporte devido à falta de recursos, mas para pagar as extras havia dinheiro. Até o fechamento desta reportagem, apenas os trabalhadores do Hospital Francisca Mendes receberam hoje o mês de novembro. Os demais trabalhadores estão à espera de mais uma promessa do governo do estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Só acertando aqui aquele valor que a Karime passou agora há pouco. Sim, o governo arrecadou aí quase 3 bilhões e 600 milhões de reais a mais que o governo anterior em 2018, sem contar com os empréstimos e acordos com a Petrobras, que renderam ao Estado mais de R$500 milhão. Aí soma os 4 bi que você falou. Exato. Né? E mesmo com toda essa dinheirama, o Estado até hoje não pagou o salário de dezembro dos servidores estatutários e comissionados. A repórter Odinei Araújo volta para nos trazer ainda mais detalhes sobre esse assunto. Ano novo, preocupações velhas. Os servidores públicos passaram um Natal apertado e um Réveillon de incertezas. A determinação do governador de pagar o salário de dezembro somente no início deste mês desestruturou a categoria, como relata a presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio. Realmente, as festas de final de ano dos funcionários públicos não foi das melhores. Isto porque até agora nós ainda não recebemos o pagamento dos salários do mês de dezembro de 2019. Ora, toda essa situação causou um prejuízo muito grande na vida orçamentária e financeira dos funcionários públicos que pagaram as suas contas atrasadas com juros, multas e encargos. O presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, Gerson Feitosa, reforça as dificuldades enfrentadas pelos servidores do Estado. Isso nunca aconteceu em nenhuma administração, pelo menos nos últimos 40 anos, ninguém sabe noticiar algo parecido com o que está acontecendo nesse momento no estado do Amazonas. Os servidores estão com a vida totalmente desorganizada. Para quem não sabe, os servidores do estado estão com seus salários atrasados, só devem receber o salário de dezembro a partir do dia 3. O ano mal começou e os servidores já têm uma nova preocupação. Os rumores de que o estado passaria a pagar o funcionalismo no 10º dia útil, conforme Gerson Feitosa e Elma Sampaio. E com isso a gente já vive também o terror da expectativa de saber que o governo deve pagar o salário do mês de janeiro somente em fevereiro até o 10º dia útil, né? E isso pra gente é estarrecedor, é preocupante, porque o governo congelou tudo e agora, para completar, os salários estão atrasados. Nós estamos muito preocupados com o ano de 2020. Na prática, o governo vai pagar 11 meses, né, no ano de 2020, sem nenhuma necessidade, visto que a arrecadação do nosso estado, ela sinaliza bons tempos. Volto com vocês. Agora a pergunta que se faz é simples, né? Para onde foi tanto dinheiro? Cadê? 4 bilhões de receita a mais que o governo anterior, né, que teve em 2018. E temos aí o caos na saúde, segurança pública, que está completamente desaparelhada, vale ressaltar, né? Centenas de obras paralisadas, educação se esfacelando e os servidores com salários atrasados. Aí eu pergunto, para onde foi tanto dinheiro do Estado? Que não faz o mínimo, né? Que é pagar em dia o funcionalismo.
É uma coisa básica, né? Você tem que pagar salário. A pessoa trabalhou, precisa receber, né? Precisa, né? É que precisa. É o mínimo, né? Bilhões e bilhões arrecadados a mais. E crianças morrendo nos hospitais por demora nas cirurgias, por falta de equipamento, por falta de remédios. Estamos falando aqui de vidas. São vidas e vidas que estão sendo perdidas por inércia, por má gestão. Porque não sabe gerir o que o governo do estado, de um tamanho como o Amazonas, arrecada. E não coloca a saúde em primeiro plano. É algo assim... Prioridade, né? É. Olhando que ele fez aí, já metade das promessas. Mas isso aqui é o mais importante, meu irmão. Será que isso estava incluído aí nessa metade dessas coisas? Ou ficou de fora? Será que isso estava no plano? Não é possível. Bom, o que chama mais atenção aí é que os nossos parlamentares, tanto os estaduais quanto os federais, estão calados, né? Omissos, sumiram, sendo coniventes, inclusive, como todos os desmandos, né, do Amazonas, né? Complicado isso. 2020 é ano de eleição e o eleitor vai dar o troco às urnas. Tá programado já, né? 18 horas. Bom, e agora a gente fala de um assunto que mexe com o bolso de quem tem filho em escola particular. Isso porque, enquanto a renda do brasileiro ficou praticamente estagnada, as mensalidades escolares mais que dobraram em 7 anos e vão subir ainda mais. Vamos conferir detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Todo ano não tem jeito. Os pais precisam se preparar para o reajuste da mensalidade escolar dos filhos. E esse ano, o aumento pode chegar a quase 10% em algumas regiões do país. No Distrito Federal, por exemplo, a mensalidade pode sofrer reajuste de até 8%. Já no Rio Grande do Norte, esse aumento deve variar de 6,25% a 9,6%. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas ainda não divulgou a média de reajuste prevista para 2020. Em 2018, os reajustes chegaram a 7,5% no estado. Para se ter uma ideia sobre o aumento na mensalidade escolar, um boleto de ensino fundamental, que ao final de 2011 era de R$1.000, atualmente é de R$2.080, se ajustado pela inflação acumulada para essa etapa da escolaridade, calculada pelo IBGE. Os reajustes variam de escola para escola e são baseados em gastos com pessoal, impostos, no que está sendo planejado para o ano letivo e melhorias desenvolvidas na estrutura da unidade de ensino. Mas atenção, todo reajuste precisa ser comprovado. A legislação determina que as unidades de ensino particulares divulguem em local de fácil acesso a análise financeira ou as planilhas de custos com no mínimo 45 dias antes do término do período de matrícula, para que assim pais possam ter conhecimento sobre o reajuste e quais motivos justificam o aumento. Volto com vocês. 18 horas. Bom, muito bem, são 6 horas e 17 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa, 18 horas no ar, com você até às 7 da noite. Olha aí o DJ Alok, pioneiro de um novo subgênero aí, né? Fundindo entre elementos e influências que misturam pegadas de techno e house. Olha aí, techno e house fundidos, né? Um novo subgênero, juntos, né? E misturados. Juntos e misturados no melhor mix. Está de volta ao Brasil, quer dizer que ele vem apresentar... em Maceió, ele veio para Maceió, DJ Alok. Alok, na verdade, né, já rola pelo mundo aí, conquistando cada vez mais diferentes públicos por onde passa. São turnês pelos Estados Unidos, Europa, Japão e China, além de apresentações em grandes festivais como Tomorrowland e rompendo barreiras, tornando-se aí o primeiro artista da cena eletrônica a fazer um show no palco principal do Rock in Rio. Arrasou, né? Essa soma de fatores aliadas aí a uma personalidade, sensibilidade e identidade única trazem a certeza de que a Alok é um dos nomes mais fortes aí representando no cenário nacional e internacional da atualidade. Sem mais delongas, vamos agora abrir a seleção do playlist de hoje com Alok 7, The Wall. Playlist 18 horas. 6 horas e 21 minutos em Manaus. DJ Alok 7, The Wall. Foi a primeira da playlist de hoje em 100,7. 18 horas.
Muito bem, desde esta quarta-feira, dia 1º, todos os consumidores brasileiros já podem aderir à tarifa branca, que permite o pagamento de valores menores em função da hora e do dia da semana em que se consome a energia elétrica. A tarifa branca é uma medida adotada pela agência reguladora ANEEL para promover o sinal de preços aos consumidores e reduzir a conta de luz, além de otimizar o uso da rede elétrica. Nos dias úteis, a nova modalidade tarifária tem 3 valores: ponta, intermediário e fora de ponta. Esses períodos são estabelecidos pela ANEEL e diferentes para cada distribuidora. Sábados, domingos e feriados contam com a tarifa fora de ponta nas 24 horas do dia pelas regras, né? O valor da tarifa fora do horário da ponta é mais barato do que no horário de ponta, estimulando aí a mudança de hábitos de consumo. Bom, é uma boa opção para quem consegue se disciplinar e poupar energia nos horários de pico. Aqui em Manaus o negócio fica difícil, né? Porque com esse calor, né? Como é que a gente consegue ficar sem o ar-condicionado? Fica na ponta. Né? Fica na ponta, né? Com leque. E haja gastar ponta, né? É brincadeira, né? Muito bem, 6h23. 18 horas. Entrevista do dia. E a economia brasileira reagiu nos últimos 3 meses de 2019. As projeções para o ano que vem, ou melhor, para esse ano já, né, para 2020, são de que os principais índices da economia vão continuar em alta. E para falar sobre as expectativas para este ano, está conosco por telefone, direto de São Paulo, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior. Boa noite. Boa noite, Karine. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas da Rádio Mix. Então, presidente, o que se pode esperar para este ano que está apenas começando? Bem, boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar no programa 18 horas. A expectativa é a mais positiva possível, Karine. A gente encerra aí, a gente espera estar encerrando um ciclo aí de 5 anos de crise, uma crise econômica que veio junto com uma crise política dos últimos 3 anos e fez com que nós chegássemos a indicadores muito ruins. E a gente acredita, pelo segundo semestre de 2019, como o ano encerrou, que 2020 seja realmente o momento da retomada do crescimento. As expectativas são as melhores possíveis. Sabemos que temos alguns riscos, a abertura comercial, a reforma tributária, são temas que fazem com que a Zona Franca de Manaus tenha ainda mais vulnerabilidade, mas talvez sejam momentos também da gente ter oportunidades. E é nesse pensamento que a gente está tentando virar o ano e iniciando 2020. Presidente, essas vendas aí do fim de ano, no finzinho de 2019, surpreenderam? Oi, Cid, tudo bom? Tudo, querido. Na verdade, a gente tinha uma expectativa de crescimento no ano de 10%, Cid. Uhum. E a gente encerra o ano na média do setor eletrônico de 5%. Agora é importante destacar, Cid, que nós temos o segmento eletrônico com mais de 500 produtos fabricados no Brasil por empresas que representam a Eletros, né? Representadas pela Eletros, melhor dizendo. Então nós tivemos o segmento eletroportáteis com crescimento de 25%. Em contrapartida, o segmento de áudio e vídeo, que é o fabricado exclusivamente na Zona Franca de Manaus, com os televisores, teve um crescimento de mais ou menos 3%. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração o ano de computação, que é 2018, que foi um ano de Copa do Mundo, onde a produção de TV cresce muito. De toda forma, a gente chegou a números de 2010. Então, a gente tem muito a crescer. A gente esperava, em resumo, crescer 10% e crescemos na média do setor eletrônico, linha branca, marrom, portáteis e bens de informática na ordem de 5%. É algo que a gente considera positivo, considerando em relação a um período de crise econômica muito grande, né?
Muito bem, presidente, as indústrias do Polo Industrial de Manaus devem fechar 2019 com um faturamento aí de 105 bilhões de reais, cerca de 8% maior que o de 2018. A tendência é manter esse crescimento este ano? Boa noite, alô, o senhor não escuta? Estamos Boa noite. ouvindo? Alô? Alô? Perdemos o retorno. Perdemos o contato, estamos conversando com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior. Ele está otimista também em relação à economia de todo o país para esse ano de 2020. Trouxe pra gente aqui uns resultados e uns balanços bem interessantes e muito positivos, não é, Paulo? Exatamente. Agora, a grande expectativa é saber como vai ser o ano de 2020, né? Principalmente na questão da geração de emprego, que tem a ver com o Polo Industrial de Manaus. Diretamente, né? Que é um interesse, que é o maior interesse aqui nosso do Estado, é saber da geração de empregos aqui no Polo Industrial. Achei interessante ele falar da questão da produção das televisões de 2018 e nós vimos muita promoção de TV, principalmente nos supermercados. Então, houve aí uma produção em larga escala na época da Copa e mesmo assim, esse ano de 2019 conseguiu superar. Sim, exatamente. Um negócio assim absurdo. Eu achei bem legal. Exatamente. Acho que todo mundo conseguiu comprar um novo televisor esse ano que passou. Estamos tentando restabelecer o contato. Já estamos falando novamente com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior. O senhor nos escuta? Boa noite. Boa noite. Infelizmente caiu a ligação, não pude ouvir o Carlão. Tá até melhor aí agora, né? O retorno, inclusive, tá bem melhor. Eu perguntei o seguinte, presidente, as indústrias do Polo Industrial de Manaus devem fechar 2019 aí com um faturamento de 105 bilhões de reais, né? Já é estimativa, cerca de 8% maior que o de 2018. A tendência, presidente, é manter esse crescimento este ano de 2020? Sim, Carlão. Inclusive não só manter, como superar, tá? A expectativa é que haja um crescimento, principalmente do setor eletrônico, na ordem de 10%. O crescimento, lá vai eu entrar numa seara que não é a minha, mas a gente tem acompanhado também a produção do setor de duas rodas e também vem numa crescente constante. Então, eu acredito que a gente feche o ano de 2020 com a Zona Franca de Manaus superando os 10% de crescimento. Por que isso daí também? É um conjunto de fatores. Nós temos os juros cada vez mais reduzidos, a inflação controlada. Se o governo conseguir equilibrar essa diferença cambial que está muito elevada em relação ao dólar, a gente com certeza terá um ano de 2020 bem próspero. Presidente, e a expectativa em relação à geração de empregos também vai seguir esse otimismo? Karine, uma coisa que a gente sempre comenta eu trabalhava na Suprama e a gente chegou a 126 mil empregos diretos, né? Eu trabalhei na Suprama por 13 anos. E logo depois da crise, nós tivemos uma perda e caímos para 90 mil empregos, até menos de 90 mil empregos. As empresas tiveram que se reinventar diante da crise. Então, aumentou-se muito a produção, com uma quantidade reduzida de funcionários, a automação e a própria indústria 4.0, ela é muito focada em cada vez menos ter empregados na sua linha de produção, né? Cada vez maior automação. A gente espera, para a gente chegar a um número de 126 mil empregos, por exemplo, novamente, nós vamos ter que ter uma produtividade bem superior ao crescimento de 10%. Contudo, é inevitável que, aumentando a produção, a gente tenha um acréscimo de funcionários de geração de emprego. E essa é a expectativa. Agora, isso daí é o que está acontecendo diretamente na indústria e de forma direta. Só que também, com o crescimento da produtividade, há também a necessidade da contratação dos prestadores de serviços, né? E do próprio comércio, ou seja, o efeito em cascata, que a gente pode ter, sim, no final, um incremento na geração de emprego interessante. Presidente, indústria 4.0, o setor eletroeletrônico está se adaptando bem às exigências da indústria? Como é que o senhor está enxergando isso? Cid,
muito legal a sua pergunta, amigo. O que acaba acontecendo? As indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, o setor eletrônico especificamente, são empresas multinacionais. E o processo fabril, ele acaba sendo global. A mesma forma de produção que ocorre em Manaus, é o mesmo que ocorre em Hong Kong, é o mesmo que ocorre na China, no Japão e na Europa, nos Estados Unidos. Às vezes até modos de procedimentos e processos que são desenvolvidos em Manaus são repetidos em outras filiais das empresas instaladas pelo mundo. Manaus acaba tendo benchmark. Mas o que acaba acontecendo? O nosso setor, ele já tem, como eu acabei de comentar, por naturalidade, a implementação da indústria 4.0, com forte automação. Isso se dá muito pela própria especificidade e também o desenvolvimento do avanço tecnológico dos produtos. Então, cada vez mais se usa micro e nanotecnologia, que o uso do homem no processo fabril é cada vez mais reduzido, porque precisa de cada vez mais assertividade no processo produtivo, que é usado com robôs. Presidente, né? isso de certa forma... O robô é maior. Presidente, isso de certa forma explica essa redução de 126 mil para algo em torno de 85, 90 mil que a gente tem hoje. Não, Paulo. Isso aí aconteceu em decorrência da crise econômica que iniciou lá em 2014, 2015, onde nós tivemos um grande prejuízo na economia. Nós entramos num processo de recessão muito grande e ocorreram as demissões. A indústria 4.0 não influenciou nessa demissão, não. A indústria 4.0, na verdade, na Zona Franca de Manaus, ela começa a ser implementada de fato a partir de 2019, né? E aí essas demissões ocorreram lá em 2015, mais ou menos. Entendi. Agora, qual é o maior desafio para o setor eletroeletrônico este ano? Expansão do crédito, câmbio alto ou poder de compra dos brasileiros? Na verdade, Karine, o que acaba acontecendo? O nosso setor é extremamente sensível à economia. Quando a economia vai bem, por fabricarmos produtos de consumo, a nossa economia, o nosso segmento vai muito bem. A partir do momento que isso também vai mal, o nosso segmento sente muito isso daí para pior. Então, o que de fato a gente tem como desafio e expectativa é realmente a melhoria do ambiente de negócios no país. E dois pontos principais nos preocupam muito, mas não especificamente para o setor eletrônico. Eu acho que isso daí acaba alcançando também a toda a Zona Franca de Manaus. Que é a reforma tributária, onde eu confesso que deposito muita confiança no governo do Estado e na nossa bancada federal, nós 3 senadores e os 8 deputados. Estive durante o ano de 2019 muito em Brasília, acompanhando o trabalho da nossa bancada. É uma bancada muito aguerrida, muito forte, muito inteligente, unida e que está sendo respeitada, apesar de serem somente 11 parlamentares, né? Naquele universo de quase 600, considerando Câmara e Senado. Muito bem. E abertura comercial. E a abertura comercial é o grande perigo. Só para concluir, que é a redução do imposto de importação para produtos importados. E acaba fazendo com que produtos importados cheguem muito mais baratos no país. E aí, se a gente não tiver uma melhoria do ambiente de negócios no Brasil, o que nós fabricarmos aqui não terá competitividade frente a esse produto importado. Esses são os dois grandes riscos que nós temos como transformá-los em oportunidades que fizemos o dever de casa em 2020. Pois é, presidente, e essa nova lei aí da informática, falando nesse assunto aí, aprovada pelo Congresso, impacta positivamente no setor eletrônico aqui na Zona Franca? Ela é muito específica, para o setor. O setor eletrônico, é importante deixar claro, ele tem 4 grandes divisões. Bens de informática, que são os computadores, celulares, tablets. Linha marrom, basicamente TV e áudio. Linha branca, que toda a parte de ar-condicionado, geladeira, fogão, e portáteis, que são todos os eletroportáteis que você imagina. A lei de informática afeta especificamente a produção de computadores, tablets e celulares no Brasil. A nova lei de informática, ela atinge principalmente para fora da Zona Franca de Manaus e não para dentro. O que aconteceu, na verdade, com a lei de informática para o produto final,
não para o componentista, mas para o produto final, foi a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca frente a essa nova lei para quem está instalado fora da Zona Franca de Manaus, né? Então, não é o texto que foi o possível ser arranjado, digamos assim, combinado, acordado. Nós tínhamos a Eletros, é uma associação nacional instalada em São Paulo, que trata de linha branca, marrom e portáteis. Nós temos a BIME, que é uma associação instalada aqui em São Paulo também, que trata especificamente de produto de bem de informática. E a BIME sempre teve aquela imagem de ser uma grande inimiga da Zona Franca de Manaus. Mas neste ano teve que sentar com a bancada do Amazonas, teve que sentar com as empresas para construir um texto de nova lei de informática que não prejudicasse a Zona Franca de Manaus, considerando que o OMC vinha questionando a lei de informática vigente. Então, o texto ele é o tempo que vai dizer se ele venha prejudicar de forma significativa a Zona Franca de Manaus, mas, na minha visão, ele é algo que garante a manutenção das vantagens comparativas. Então é uma oportunidade. Tanto é que a Samsung aprovou agora, na reunião do Conselho da SUFRAMA e na reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, né, um projeto para a fabricação de smartwatch em Manaus. E essa fabricação ocorria em Campinas, aqui em São Paulo, e deve estar sendo transferida para Manaus após a aprovação da lei de informática. Ou seja, essa é uma prova, isso aí pode ser uma prova de que a nova lei ela não prejudica a Zona Franca de Manaus. Então, presidente, no fim das contas, o ano passado, né, o primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente aqui em Manaus, os empresários da Zona Franca, todos ficamos aqui muito em alerta, de acordo, conforme as medidas, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele foi muito agressivo e a gente aqui até interpretou de uma forma assim muito ruim, que seria algo assim muito prejudicial para a Zona Franca de Manaus. Então, avaliando aí depois desse ano e com as informações que o senhor colocou aqui com a gente hoje, é um quadro até otimista em relação ao governo federal e Zona Franca de Manaus. Karine, eu posso te dizer que nós terminamos o ano de 2019 bem diferente da forma como nós começamos. Não foi também algo que todo mundo imaginava que era uma coisa e ao fim das contas foi outra. Não. Na verdade, o que aconteceu é que foram 12 meses de muito diálogo com o governo federal, esclarecendo o que é a Zona Franca de Manaus, esclarecendo qual a importância da indústria para a economia do Brasil junto aos técnicos do governo. Porque não foi algo que o governo não chegou dizendo, legal, entendemos, conhecemos vocês e vamos valorizar. Não foi assim, temos que ser justos. Só que ao mesmo tempo o governo, os seus técnicos entenderam a importância da Zona Franca de Manaus, entenderam a importância das indústrias instaladas em Manaus para o desenvolvimento da região, para a economia do país, e a partir daí, com muito diálogo, muita conversa, apresentação de muitos números, nós mesmos da Eletro, juntamente com o Centro das Indústrias do Amazonas, Federação das Indústrias, o IRPO, Bemol, a Abracigo, né, do ciclo dos fabricantes de duas rodas, contratamos, providenciamos um estudo que foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra a eficiência e eficácia da Zona Franca de Manaus, e esse estudo foi apresentado a toda a equipe da Economia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, à Casa Civil da Presidência da República, para poder mostrar a importância da Zona Franca para o país. E com isso daí, no decorrer do nosso diálogo, no decorrer de todos esses meses, foi mostrado e conseguido convencer o governo de que a Zona Franca era benéfica para o país e não somente para Manaus, não somente para o Amazonas ou não somente para a região amazônica. Então, assim, nós terminamos o ano de 2019 numa vibe, como a garotada fala aí, bem diferente do que nós começamos o que nós tivemos no começo do ano. Mas isso foi em decorrência também de muito diálogo e da perspicácia também. Temos que fazer valer a importância do Coronel Menezes na SUFRAMA, ajudou muito no diálogo. O superintendente Menezes foi uma pessoa que fez com que muita coisa que estivesse indo para caminhos equivocados do governo fosse colocada à rota novamente. Por
ser conhecedor, por ser amazonense, por saber da importância, e ele intermediou muito esse diálogo do setor produtivo com Brasília. Ok, então muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior, que falou com a gente de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Karime. Obrigado a todos aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carlão. Meu amigo Cid Soares. Valeu, eu estou à disposição e precisando, é só ligar que a gente, estando em Manaus, eu vou aí com vocês. Obrigado por tudo. Feliz 2020 para todo mundo. Tá ótimo. Feliz 2020. 6 horas e 42 minutos em Manaus. 18 horas. Muito bem, olha aí, essa cantora, né, uma cantora australiana, a Tones and I, afirmou em entrevista à revista People que não ficou tão empolgada com a performance do mega hit Dance Monkey. Só o clipe da canção já acumula mais de 448 milhões de views em menos de 7 meses e ela não tá empolgada, hein? Pois é, Tones and I disse na entrevista que eu nem achava que a música era boa o suficiente, né, pra que tocasse dessa forma. Mas enfim, talvez uma ou duas vezes isso já era praticamente tudo que se esperava. Na verdade, ela não entendeu muito bem o que iria acontecer. Pois é, contudo, Tony se sente agraciada por todo o sucesso que conquistou e ela diz: estou realmente grata pela música e pelo que ela fez por mim, mas estou realmente mais animada por seguir em frente. Vamos lá, a segunda do playlist de hoje, Tunes and I, Dance Monkey. Playlist 18 horas. 6 horas e 46 minutos em Manaus, Tunes and I, Dance Monkey. Foi a segunda da playlist de hoje em 100,7 no 18 horas. 18 horas. Bom, e ainda sobre o primeiro ano do governador Wilson Lima, é bom lembrar que o governador e o secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, assinaram o relatório de gestão fiscal de 2018 que comprova, segundo eles mesmos assinaram no documento, que a administração anterior, em 2018, teve saldo de 539 milhões de reais. O documento assinado por Wilson Lima foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 3 de julho de 2019. Então, o atual governo assinou o documento que informa que o ex-governador deixou 539 milhões de reais em caixa. Mix. Bom, seja em tempos de bonança ou de crise, muita gente precisa aprender como economizar dinheiro, né? Afinal, quem não gostaria de fechar o mês no azul e ainda conseguir manter uma reserva de emergência, né? Uma boa. Essa é uma das principais metas dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes, vamos conferir. A chegada de um novo ano estimula muitos brasileiros a traçarem metas financeiras. E diante de uma perspectiva melhor para a economia em 2020, a esperança em conseguir realizá-las também ganha força. Segundo dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, mostram que, apesar de o ano ser novo, alguns dos objetivos financeiros para 2020 já são velhos conhecidos do consumidor. Isso porque, pelo segundo ano consecutivo, guardar dinheiro é a principal meta financeira do brasileiro. Para este ano, pelo menos para 49% dos brasileiros pretendem dar aquela economizada. O arquiteto Romário Ribeiro é um deles. Para realizar alguns sonhos, é preciso guardar um dinheirinho. 2020, com certeza, para mim, vai ser um ano de muitas vitórias. Não é à toa que eu tenho planos de poupar um pouco mais para alcançar algumas dessas metas que eu tracei para 2020, como comprar meu carro zero, viajar pelo menos 2 vezes nesse ano. Guardar dinheiro não costuma ser nada fácil, nós sabemos disso, mas também é uma das principais metas do estudante Carlos Júnior. Com certeza tenho metas para 2020 e uma delas com certeza é guardar dinheiro. Vale sempre se prevenir. Outro dado curioso da pesquisa é que apenas 16% dos brasileiros conseguiram realizar todas as metas traçadas para 2020.
2019. As justificativas são inúmeras e a maioria dos entrevistados afirmam que o dinheiro mal deu para pagar as contas mensais e apontam o surgimento de imprevistos com gastos extras ligados à saúde, consertos na casa ou no carro. Além disso, 21% deixaram de alcançar suas metas por perderem o emprego ou terem alguém em casa na mesma situação. Durante a pesquisa, o SPC ouviu cerca de 600 pessoas de todos os cantos do país. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, 6h50 em Manaus. Vamos saber aí, né, a previsão do tempo para Manaus e região com Karime Leandro. Previsão do tempo. Bom, e o verão amazônico, o inverno amazônico continua, né? A mínima esperada é de 22 graus e a máxima para hoje não deve passar dos 32 graus, segundo informações do Clima Tempo, tá? E a previsão é de chuva também à noite durante a madrugada. As chances são de 80% de chuva. 18 horas. Bom, com o início de um novo ano, muitas empresas já se organizaram para conceder férias aos funcionários ao longo dos meses aí. Mas é preciso ter atenção, pois os direitos dos trabalhadores estão sofrendo mudanças desde que entrou em vigência a reforma trabalhista em novembro de 2017. Exatamente. A CLT, a consolidação das leis do trabalho, sofreu diversas alterações, como, por exemplo, a prevalência, né, dos acordos coletivos sobre a legislação, a não obrigatoriedade da homologação das demissões pelos sindicatos e ainda o fim do imposto sindical. E pensando nisso, a repórter Júlia Gomes ouviu um especialista sobre as principais regras em relação aos direitos a férias trabalhistas. Vamos conferir agora a reportagem. Um período bastante aguardado pelo trabalhador, assim são as férias. Direito que todo empregado tem a desfrutar de um mês de descanso da empresa após completar um ano de trabalho, a contar da data em que foi admitido no emprego. Porém, o empregador tem o prazo de um ano para concedê-las ao funcionário, seja em uma única vez ou parcelada de 2 ou 3 períodos, como explica a advogada Aline Laredo. Desde novembro de 2017, o empregado pode gozar férias, usufruir as férias em 3 frações de períodos, sendo que um deles não pode ser menor que 14 dias e os outros 2 não podem ser menor que 5 dias. Aí, o empregado vai receber, quando ele sair de férias, adiantadamente os dias de férias, mais o valor de 1/3. Mas atenção, é proibido o início das férias nos 2 dias que antecederem feriado ou dia de repouso semanal remunerado. É preciso ficar atento também às faltas ao serviço, pois podem ter impacto no direito de férias. Uma opção para o trabalhador é escolher pelo abono pecuniário, que nada mais é do que a venda das férias, mas o empregado não pode vender mais do que 10 dias, como explica a Aline Laredo. Então, esses 10 dias, a empresa paga para ele como se ele estivesse descansando, com um adicional de 1/3, mas ele continua trabalhando. Então, 10 dias é a opção do empregado. A especialista faz ainda um outro alerta. Não perturbe o empregado enquanto ele estiver de férias. Ele realmente precisa desse desligamento. Então é errado o empregado que sai de férias com o telefone corporativo, o empregado que sai de férias não pode desligar o e-mail da empresa. O período de férias é um período de desligamento total do empregado. Volto com vocês. E a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, divulgou o edital do concurso público para preenchimento de 28 vagas do cargo de professor com salário de até R$ 9.600. As vagas são para as disciplinas nas áreas de ciências humanas e medicina. As funções exigem graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestrado ou doutorado em alguns casos. Os vencimentos variam entre R$ 2.200 a R$ 9.600, incluindo aí auxílio alimentação no valor de R$ 458, mais vale transporte, auxílio creche pré-escolar no valor de R$ 321 por dependente menor de 6 anos. 18 horas. E o primeiro dia útil do ano traz 2 boas notícias para a economia. Boa. A primeira é que a Bolsa de Valores operou em alta e renovou recorde no primeiro pregão de 2020,
com 117.968 pontos. E vale lembrar que o Ibovespa acumulou alta de 31,58% em 2019. Bom, e a outra boa notícia, Cid, é que a venda de veículos novos cresceu 8,7% em 2019 e alcançou aí o melhor resultado em 5 anos. Foram emplacados 2.078.000 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. Onde vai parar tanto carro? Né? Gente, sabe que o carro mais vendido do país pelo 5º ano consecutivo foi o Chevrolet Onix. E o Ford Ka apareceu em 2º lugar, desbancando o HB20 no ranking, tá? As informações são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos e Automotores, a FenaBrave. E também, de acordo aí com a Federação Nacional, né? As vendas de motocicletas no mercado brasileiro no ano passado, em 2019, cresceram 14,59%. A previsão também é de crescimento de 9% para esse ano. 18 horas. Bem, 6h55, olha só, a edição de 2020 do Planeta Atlântida marcará a 8ª participação de Di Ferreiro no festival. Após 6 anos se apresentando com a banda NX0, Di chega à edição 25 do Planeta Atlântida com a carreira solo consolidada e cheia de hits, não é isso? Entre a última apresentação no Planeta Atlântida até hoje, muita coisa acontece na carreira do cantor. O Di Ferreiro lançou música solo, a primeira parte do EP Sinais, teve remix, teve mais singles, muita coisa. Esse camarada é genial. Ele começa a comemorar tudo isso, né? Exatamente. Com quase 2 anos de carreira solo, Di Ferreiro faz questão de manter o NX0 no repertório dos shows. E segundo ele, é algo que a galera pede muito. Imagina, né? Deve ser aquela clássica, né? Tocar Raul, né? Vamos agora, Di Ferreiro, Sentença. Playlist 18 horas. Ferreiro, a música Sentença. 18 horas. Carmilhão, já estamos aí no finalmente, né? Já estamos chegando aí, completando mais um dia. Exatamente, Carlão. Já nos finalmente, Emi e Luciano, nossos convidados. Vamos lá, quem ganhou hoje foi a Catiúcia. Ela disse que queria muito ouvir o nome dela na rádio. Catiúcia, eu falei certo? Catiúcia. É a Catiúcia. Peraí, Catiúcia. Perdi no seu nome. Marco Antônio Ribeiro Catiúcia tá de ouvido ligado aqui também. E a Joliane Royce. Vamos lá, Catiúcia Barbosa e a Joliane Royce. Valeu, obrigada aí pela participação. Vamos lá, Cid, beijo pra quem? Um abraço, que é isso? Abraço. Marco Antônio Ribeiro, nosso grande amigo, tá de olho aí também. De olho não, tá de ouvido ligado. Tá acompanhando a gente. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada, gente. 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Vamos lá. Editorial 18 horas. Bom, hoje mostramos que o governador do Amazonas fez um balanço positivo do primeiro ano do governo dele. Não havia a menor chance, é claro, dele dizer que o balanço foi negativo, é óbvio. Mas o governador continua sem nenhuma cerimônia, jogando toda a culpa para o passado. E, a bem dos fatos, lembramos que o governador assinou, em junho do ano passado, um documento atestando as contas do governo anterior. Ele assinou o chamado Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, de janeiro a dezembro de 2018. O documento mostra que as contas do ex-governador ficaram positivas em 539 milhões de reais depois da inscrição dos restos a pagar. Os números apresentados pelo governo atual nunca estão de acordo com os números oficiais do próprio governo. Enquanto isso, o funcionalismo sofre sem os reajustes salariais, com salários atrasados, e a saúde é notícia nacional, sempre de forma negativa, infelizmente. O governador continua resolvendo tudo no discurso e repetindo aquele velho ditado popular que diz: falar é fácil. 18 horas. Bom, finalmente, 7-1. Boa noite. Até amanhã. Karine. Até amanhã, dia 3, né? Emi, Luciano. Dia 3. Até amanhã. Gente, um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.